Quem aí se sente dono do seu tempo? Olha que a gente está com uma apresentação aí, que o título é Por Conta Própria. Eu sou dono do meu nariz. Então vejam vocês que hoje nós vamos falar um pouquinho dessa questão de ser dono, o quanto eu domino, se realmente eu tenho essa autonomia, se isso faz parte de uma utopia. O que é isso, hein? Como é que é isso na minha vida, na sua ou na dos outros? Porque a gente olha, às vezes, a vida dos outros, parece que ele tem mais autonomia, mais liberdade, mais poder. Às vezes a gente não consegue enxergar tanto poder na gente mesmo. E olha que eu tô falando de coisas simples, hein? Às vezes pinto ou não pinto o cabelo, né? Deixa ou não crescer. Coisas bobas. A Maria, você disse que é a mãe que manda. Ah, mas a minha até hoje manda. Eu tenho 44 anos. Ela que manda. Mas tô vendo aqui, ó, no comentário aqui, para fazer uma coisa é 1 ano pedindo para os meus pais. Não vai demorar muito e você vai entender bem a lógica disso. Daqui a alguns anos, você vai entender exatamente isso. Bom, galera, que bom ter vocês aqui, tá bom? Eu vou começar com a nossa aula, com a nossa apresentação, e eu queria só comentar algo com vocês aqui. Às vezes, né, em alguns momentos como hoje, por exemplo, eu não abri aqui a câmera, porque eu meio que monto uma ilhazinha de edição aqui para transmitir. Eu estou com 3 equipamentos logados aqui. Eu estou com um tablet fazendo a apresentação, com um notebook aqui controlando o chat, com o celular fazendo a transmissão de uma gravação. Aí isso atrapalha aqui o uso da câmera, tá bom? A gente pode mudar de personagem, chamar outras pessoas para participarem do trabalho, dar uma palhinha, fazer algo especial, entendeu? É assim que a gente vai conseguindo. Bom, então, só para que vocês possam se ambientalizar, eu estou aqui na cozinha de casa e hoje vou fazer o almoço, entende? Daqui a pouco tem uma molecada querendo almoçar aqui e eles não perdoam. A hora que dá a fome é igual o leão na jaula, certo? Então, nós estamos em pandemia, vivendo esse período de isolamento. A minha esposa voltou a trabalhar de forma presencial. E como vocês sabem, eu tenho 2 filhos em casa. E, detalhe, a atividade da casa não para, embora eu tenha que trabalhar. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque hoje a gente vai falar de autonomia, de autoinstrução. Aquela fase em que você precisa ter certeza que você é autônomo, que você é dono da sua própria vida. Aliás, eu coloquei como título de apresentação da aula de hoje o seguinte: por conta própria, eu sou dono do meu nariz. Olha, se tem uma frase que adolescente adora, entende? Que ele não vê a hora de poder falar todas essas frases, toda a ênfase possível, eu mando na minha vida. Eu sou dono de mim mesmo. Muitas vezes os pais começam a ouvir coisas do gênero e caem na gargalhada. Por quê? Eles também já passaram por essa situação. Sentido de que espera que você vai ver realmente o quanto você é dono da sua vida, o quanto você é dono do seu nariz. Às vezes as pessoas acham que para a gente que é professor, que é funcionário público, olha, nós estamos passando pelas mesmas situações: isolamento, angústia, preocupação, trabalhando muito, alguns se desdobrando, entende? Então, por isso que eu coloquei para vocês o exemplo dessa rotina aqui da casa, que é uma constância, e que em meio a tudo isso, galera, eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho, ou seja, eu tenho que continuar dando aula, mas eu não posso deixar também os meus filhos desamparados, entende? E é uma situação ímpar, porque se você colocar um anúncio, vou contratar alguém para poder me ajudar a fazer a comida, quem? Nós estamos no período de isolamento, entende? Vou colocá-los numa creche, vou fazer isso, aquilo, outro. Então você vai expor seus filhos, você fica em casa resguardado e vai expor seus filhos que possivelmente pode correr o risco de serem contaminados e que possivelmente você também será contaminado. Então, hoje a gente vai falar de liberdade, de autonomia,
já que você é dono do seu nariz, eu quero saber realmente se você... enquanto eu vou lavando a louça aqui, eu vou te perguntando, né? E à medida que eu vou fazendo essas perguntas, eu quero que você pense juntamente comigo. Já que você é dono do seu nariz, você cheira o que quiser, né? Está no seu domínio, ou seja, no seu controle, você decide não ter mau cheiro, você só cheira perfume. É isso, você só colhe o que é bom na vida, ou seja, você não experimenta o amargo, você não enfrenta as dificuldades, as coisas que realmente fazem parte da vida. É isso, né? Então, assim, a gente vai falar de autonomia, e vocês estão precisando muito de entender esse processo, inclusive com essa mudança do ensino médio, porque estar por conta própria, né, você ter liberdade de escolhas, o que isso significa de fato, entende? Até que ponto você tem realmente o domínio disso? E diante dessa proposta de ser protagonista da sua própria vida, como você se sente, saber qual a decisão que é cabível ou não, eu acho que você tem que trazer para a sua realidade, inclusive analisando o seu contexto, descobrindo o que de fato é real, para você ter uma noção do que você pode ou não. Ok? Então, por aqui a gente vai conduzir o nosso bate-papo. Eu quero falar de competências e de conhecimentos, e aí é bom a gente pensar um pouquinho sobre a origem, né? Qual a sua origem, né? Qual a história da sua família? Como é que você chegou, sua família? Você hoje mora nessa cidade, estuda nessa escola, enfim, mas qual é a sua história? Entende? Como é que seus pais se conheceram? Você tem irmãos, não tem irmãos? Enfim, como é que é a história da sua vida? Você mora com seus avós? Você mora com alguém? Você é filho adotivo? Seus pais são separados? Enfim, todas essas possibilidades são reais e podem ser ou fazer parte da vida de qualquer um, né? Isso é uma coisa muito comum de ser encontrado hoje na nossa sociedade. Então, galera, saber a sua origem, como eu já tenho dito para vocês em muitos momentos, significa conhecer um pouco da sua história, da trajetória, daqueles que foram precursores, que trouxeram e que ajudaram para que você realmente viesse estar aqui no mundo, né? A casa em que você mora, entende? A cama onde você dorme, a comida que você recebe, enfim, para que você seja de fato alguém, ou seja, para que você possa lá na frente estampar essa frase com muita força e veemência, eu sou o dono do meu nariz, é importante você considerar toda essa trajetória, entende? Então, falando um pouquinho de mim, já que eu estou colocando aí abertamente para vocês um pouco dessa realidade cotidiana, eu sou de uma família humilde, simples, tá? Os meus pais são de origem nordestina, eu morei e estudei na Ceilândia durante muito tempo, vocês já sabem um pouco aí da minha trajetória, sempre estudei em escola pública, mas vocês também conhecem o outro lado aí. Alguns sabem que eu já viajei mais de 30 mil quilômetros de mochila, como mochileiro aqui na América Latina, sabem que eu morei na Europa, que eu estudei espanhol na Espanha, enfim. Bom, então cada um tem a sua história, né? Hoje, já com 44 anos, eu já tenho algumas coisas para contar, mas esse aqui não é o ponto da conversa. Apenas demonstrando para vocês que o significado dessa frase, eu sou o dono da minha vida, ou sou o dono do meu nariz, é muito relativa, né? O significado é muito relativo, ou seja, isso é muito amplo. E aí a gente quer discutir exatamente essa questão da autonomia. O que você está fazendo hoje na sua vida para ser dono do seu nariz? Voltando àquela pergunta que eu havia colocado para vocês, será que você cheira só perfume? Você escolhe realmente só coisas boas para cheirar? Entende? Ou seja, até que ponto você domina tudo o que ocorre na sua vida? A gente vai discutir isso aí mais para frente, entende? E aí, aproveitando aqui, nós já fizemos essa pergunta e vamos fazê-la várias vezes. Eu não queria assustar vocês, mas talvez quando vocês estiverem na mesma idade em que eu estou, com tantas experiências similares e muito própria da vida de vocês, vocês ainda estarão fazendo essa mesma pergunta. Quem sou eu? Talvez para ajudar
na resposta do quem sou eu, é interessante você acrescentar aí uma outra pergunta. E o mundo? Como é esse mundo que eu vivo? Quem sabe exatamente o que é o mundo? Aliás, e de que mundo nós estamos falando? Porque vocês conseguem perceber que existem vários mundos dentro desse tal mundo que nós achamos que conhecemos. Vou dar só um exemplo para vocês terem noção do que eu estou falando. Todo mundo aqui, que mora em Brasília, conhece a rodoviária, certo? Bom, já deve ter passado por lá, se não conhece, se não passou, já deve ter visto isso aí no jornal. E ali na rodoviária, ela tem uma coisa que me chama muita atenção. Porque ali próximo à rodoviária tem o setor empresarial, então você tem ali na Asa Norte, por exemplo, o shopping como o Liberty Mall, você tem a área hospitalar, você tem na Asa Sul também o Pátio Brasil, o Venâncio 2000, Venâncio 3000 na Asa Norte, enfim, você tem ali um lugar recheado de escritórios, de empresas, de empresários, de órgãos, enfim. E transitam naquela região, galera, um povo que não pertence ao mesmo mundo. Quando eu falo para vocês que eles não pertencem ao mesmo mundo, é porque realmente são de universos diferentes. Vou dar só um exemplo básico aqui. Outro dia eu acompanhei a história de uma mulher que ela é médica e ela tem um consultório, e a bolsa que ela usa custa R$26 mil. A bolsa para carregar a base, o batom, enfim, todas essas coisas. Você tem noção que tem gente na rodoviária trabalhando já há 10 anos, durante toda a vida dele, e ele ainda não alcançou um acúmulo, um somatório de R$26 mil com tudo que ele já ganhou na vida? Tem gente que não sabe nem o impacto disso, porque o salário dele sempre girou em torno de salário mínimo, então ele não sabe o que é isso. Certo? Tem gente que não está começando a trabalhar agora, não fez um ano de carteira assinada, coisa do gênero, ele ainda não ganhou isso, recebendo salário mínimo, entende? Então, quando eu falo para vocês que são universos diferentes, são mundos diferentes dentro do mesmo mundo, é porque, ao cruzar a faixa de pedestre ali naquela região, você vai se deparar com essa realidade. Tem gente que o carro dele custa quase R$500 mil. Você está de um lado da faixa e ele está do outro. Isso não são universos reais idênticos, isso são universos paralelos. Eles estão dentro do mesmo mundo, mas em contextos totalmente diferentes, vivendo, inclusive, esse estado de pandemia, essa situação. Então, esse é só um exemplo que eu quero colocar para vocês quando a gente faz a pergunta: quem sou eu e em que mundo eu estou, certo? E como é que eu faço para transitar entre esses mundos? Porque a parte mais interessante dessa história é que você pode transitar entre esses mundos, entende? Como assim, professor? De repente você será funcionário lá no consultório, você será recepcionista, você será o recepcionista no escritório dessa médica, que a bolsa dela custa R$26 mil. A bolsa, você está entendendo o que eu estou falando? A bolsa dela custa R$26 mil, entende? E o seu salário talvez seja R$1.100, R$1.200. É disso que eu estou falando, certo? Detalhe, talvez, para que você possa trabalhar lá no escritório, lá no consultório dela, você passou por um processo de seleção. Bem, o seu currículo foi analisado, você foi avaliado, perguntaram se você tinha ensino médio completo, talvez vão exigir que você esteja fazendo um curso, um tecnólogo em alguma área, que você esteja se especializando nessa área de recepção. Atender ao telefone, saber usar corretamente os recursos midiáticos, poder passar um e-mail, fazer a agenda da doutora e assim por diante. Então, transitar entre esses mundos é uma questão em que é facilmente perceptível que você pode verificar. E aí eu já estou falando, claro, do trabalho. Então, colocando em linhas gerais, nós temos aqui alguns pontos que a gente pode observar nessa linha. A minha origem, ou seja, quem é a minha família, qual o contexto social em que eu fui inserido, como eu cheguei aqui, quem sou eu de fato nessa história, o mundo a qual eu pertenço e os mundos em que eu posso transitar. E o trabalho, ele talvez seja a linha
que me possibilite transitar entre esses mundos. Ser funcionário, talvez, de alguém que tenha essa condição em que o seu salário básico gira em torno de 50 mil, talvez uma das fontes pagadoras, que é o caso dessa médica, e colocando tudo aí entre renda familiar, juntando a sua, talvez do marido, estamos falando de uma família que talvez a renda familiar gire em torno de 150, 200 mil reais. 150, 200 mil reais como renda mensal, galera, está muito longe de quem ganha salário mínimo. Está muito longe de quem cresceu e viu o pai trabalhando o ano inteiro e esperando um 13º de R$ 1.500 para fazer a graça no final do ano. Então, vocês têm noção exatamente do que eu estou falando e comentando com vocês. Claro que isso é para provocar, porque eu quero entrar num outro assunto interessante também, que é a questão da volta. Nós estamos vivendo um momento transitório aí desse trabalho. Deixa eu continuar aqui com o meu almoço, senão a galera não vai comer. Nós estamos vivendo um período transitório e esse período ele vai ser encerrado em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Acho que agora a gente já caminha para uma discussão sobre vacina e se alguns professores receberem a vacina, possivelmente a gente começa num programa de retorno ali, no sistema híbrido. Esse que vocês vão desfrutar do ensino remoto e presencial ao mesmo tempo. Eu quero te perguntar nesse exato momento, como é que você imagina que vai ser o seu primeiro dia de aula presencial após o retorno desse isolamento da pandemia? Você já parou para pensar nisso? Você lembra qual foi o seu último dia? Como é que ele foi? Como é que foi o seu último dia antes da história dessa pandemia começar? Você consegue lembrar nesse exato momento, quando saiu o comunicado dizendo que o governador havia suspendido as aulas e que todo mundo escutava alguém comentar que exagero, que absurdo, não sei para que tudo isso. Alguns acharam que aquilo ia acontecer somente na quinta, que na sexta-feira deveria manter, passaríamos o sábado e domingo, que na segunda-feira a gente voltaria para a escola. Meu amigo, dessa segunda-feira nós já estamos quase completando 1 ano e meio, entende? E correndo um grande risco de concluirmos aí 2021 em um estudo remoto à distância. Então, eu quero que você pense na possibilidade desse retorno, como é que seria, então, o seu primeiro dia de aula, como é que você imagina que vai ser o ambiente, por que eu estou colocando essas situações? Muitos amigos de vocês não estarão lá. É capaz de você não encontrar o professor A ou B. Porque mudou de escola, porque faleceu durante a pandemia, entende? Muitos dos seus amigos mudaram, talvez, de estado, porque alguém da família faleceu e ele passou a morar com outro membro da família e não vai mais estudar nessa escola. Existem N situações das quais ainda as pessoas não se apropriaram de fato e não perceberam o impacto da mudança. Teremos pessoas novas, teremos pessoas que não estarão mais conosco, teremos algumas situações a serem trabalhadas nesse retorno, nessa volta às aulas. Por que pergunto isso? Porque a gente tem algumas situações na vida que aparentemente não são planejadas, mas o retorno, ou a forma como vamos enfrentar essa situação, isso sim pode ser programado. Exemplo, nascimento. O seu nascimento é programado parcialmente, se a gravidez foi programada ou não, mas existem uma série de situações aí que podem desencadear um contexto onde a pessoa não programa a gravidez, não programa a chegada de alguém aqui no mundo e assim por diante. Então, na concepção de muitos, o planejamento ele é desnecessário e trata-se de algo sem muita eficácia. Quando eu falo do retorno programado, é porque eu acredito que é possível prever certas situações na vida, mas muito daquilo que nós vivemos, eu acredito sim que pode ser repaginado. Então, galera, nós vamos fechar aqui 3 pontos dessa discussão. Quais pontos eu quero discutir com vocês exatamente a partir de agora? Eu quero falar sobre autonomia, autoinstrução e autodidata. Nós ainda estamos em sistema remoto, vamos permanecer assim por um tempo. Estamos falando aí da possibilidade de programarmos o nosso retorno.
Mas antes de programarmos o nosso retorno, a gente precisa fazer uma avaliação de como nós estamos. Como é que está sendo isso para a gente? Entende? Você sabe a diferença entre autonomia, autoinstrução e autodidata? Olha só, eu li recentemente uma matéria em que diz o seguinte, foi na BBC, que os nativos digitais não sabem buscar conhecimento da internet. E a gente sabe, a gente viu aí claramente, vocês acompanham isso, inclusive na vida de vocês, o quanto é difícil para algumas pessoas trabalharem com esses recursos tecnológicos. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com um aplicativo e ofereci essa proposta aos alunos, eu tive uma grande parcela de alunos que simplesmente a coisa não fluía, sabe? Não conseguia identificar o código, não sabia baixar o aplicativo, não sabia entrar, alguns desistiram no meio do processo, entende? Professor, isso aqui está muito difícil, vou entrar nisso não. Aí quando perceberam que o bimestre estava finalizando, aí o cara veio falar comigo pelo WhatsApp, professor, eu ainda não consegui acessar aquele bagulho e tal, enfim. E aí a gente começa a perceber que não é todo mundo que lida com muita facilidade com isso não, galera. Entendeu? Ou seja, tem gente que prefere deixar o barco fluir, as ondas estão batendo aí, o vento está soprando, então deixa aí, né? Vai que uma hora para na praia. O problema é que você pode ficar à deriva muito tempo aí em alto mar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que você pode ficar perdido muito tempo nessa história de que, porque eu entrei em isolamento na pandemia, perdi o foco, eu não consegui estudar, e assim, bom, isso é uma história que cada um tem a sua para contar. Agora, dentro dessa proposta de discussão sobre autonomia e autoinstrução, se você não souber a diferença disso, você vai dizer que, fulano, para quem é autodidata, isso é fácil. E eu quero exatamente tocar nesse ponto aí. O que seria ser autônomo, ser autodidata ou usufruir da autoinstrução? Olha só, você pode encontrar facilmente aí no dicionário o seguinte: autonomia é a capacidade de autogovernar-se, de dirigir-se pelas suas próprias leis ou vontade própria, é ter soberania. É aquilo que a gente estava discutindo no início da fala. Eu sou dono do meu nariz. Tem um ponto aí interessante, as pessoas gozam da sua plena faculdade, né, faculdades mentais, então ela tem autonomia, poder de decisão, essa coisa toda. Liberdade moral e intelectual do indivíduo. A independência pessoal, o direito de tomar decisões livremente, sem interferência de A, B ou C. Então, muitas vezes, a pessoa não se percebe autônomo porque ela não tem essa liberdade, ela não tem esse poder de tomar certas decisões, de fazer certas escolhas, certo? Tem uma outra questão interessante. Liberdade pelo seu próprio esforço, ou seja, pela sua própria reflexão, de dar a si os seus princípios de ação. Não vivendo sem regras, não é questão de você ser um anarquista, não é isso, mas obedecendo às regras que você escolheu depois de examiná-las. Então, essa é uma colocação interessante sobre a autonomia. E, basicamente, a autonomia é vista como a propriedade de você poder preservar a integridade desse seu eu. Esse seu eu formado pelo que você pensa, o que você encara, esse seu eu consolidado pela visão que você tem daquelas primeiras colocações que eu fiz no início da nossa fala. Quem é a sua origem, quem é você, o mundo que você está inserido, como que você trabalha, como que você transita nesse novo mundo. Entende? Então, eu tenho que levar em consideração essas colocações para que você possa perceber aí se você tem exercido a autonomia, se você tem exercido a autoinstrução, ou se você abandona tudo porque você não se considera um autodidata. Autodidata é a pessoa que se instrui por si mesma sem professores, por exemplo. É aquela pessoa que consegue descobrir seus próprios mecanismos sem a intervenção ou a mediação praticamente de ninguém. Já a autoinstrução, ela é um pouquinho diferente. É um método de aprendizagem, tá? Não formal. A autoinstrução é quando geralmente você foge daquilo que é a regra, que é a norma, que é o caminho definido por um padrão, pela instituição, pelo próprio professor,
para que você possa adquirir um certo conhecimento, ou seja, pelo seu próprio esforço, estudar sozinho, dedicar-se à leitura, ao estudo do material de apoio, que a gente coloca para você, os exercícios, apostilas, os formulários, os vídeos, definir os horários conforme a sua disponibilidade, fazer o recurso e uso desses recursos tecnológicos de acordo com o que está disponível para você, recorrendo ao professor apenas para dirimir possíveis dúvidas, ou seja, para que você possa, então, ter maiores esclarecimentos de algo que você já está trabalhando. O professor, de fato, funciona como alguém que te dá o bizu na galera aí, ou seja, numa linguagem mais comum, certo? É aquele que te dá ali aquela informação que você precisa para continuar o seu processo de autoinstrução. Então, o que a gente percebe, lá quando eu comentei que a reportagem em que os alunos, ou seja, os nativos digitais, não conseguem fazer pesquisas de conhecimento sozinhos na internet, isso é fato. A gente conhece uma galera aí que lida muito bem com alguns aplicativos como WhatsApp, como Instagram, Facebook, mas saiu dessa rede, é um peixe perdido. Entende? Então, você precisa trabalhar com a autoinstrução se você quer alcançar a autonomia. Olha só a junção dos termos depois dessa classificação. Talvez nesse processo de exercer e descobrir a autoinstrução, que significa você descobrir a sua própria trilha dentro do caminho, dentro da estrada, possa levar você a uma autonomia nessa condição de você ser realmente dono do seu nariz, de você ter o poder de escolhas. Se você vai ser autodidata, o que foi, Noah? Você está correndo, papai? Quer participar da aula? A Manu? Pois é. E aí o que acontece, galera? Se você vai ou não participar desse processo sendo autodidata, é uma outra história. Entende? E para isso, cada um tem a sua descoberta. Então, ficar acomodado, esperando que as coisas aconteçam, se você entrar nessa pilha, ninguém estava esperando um vírus, ninguém estava esperando uma pandemia, e aí você se dá por vencido, e agora você não quer fazer mais nada porque você perdeu o foco, perdeu o rumo, e agora você está entrando nessa de dizer, deixa a coisa acontecer. Opa, você está esquecendo daquela parte que eu coloquei no início da nossa conversa, de que algumas coisas a gente não tem poder de prever, mas que outras nós temos o poder e a autonomia de dominar. Então, nós não temos, por exemplo, a capacidade de prever exatamente se vai chover ou o volume de água que virá com essa chuva, mas eu tenho condições de me organizar a partir da experiência para me proteger dos intempéries da força que venha acontecer no período, no momento da chuva. Então, ter o guarda-chuva, ter o abrigo, ter os mecanismos e as ferramentas para poder transitar durante o período em que a chuva está acontecendo, isso é responsabilidade minha. Eu não consigo dominar e definir, não, a partir de agora vai chover, a partir de amanhã não vai chover. Talvez eu não tenha essa autonomia. Agora, a autoinstrução, a partir do momento que eu sou colocado nessa experiência, eu sou capaz de alcançar. Entende por que eu estou colocando essas questões para vocês? Para que vocês possam pensar a respeito de como anda a vida de vocês, como é que está esse planejamento. A fala em que eu fiz, a colocação, querendo saber se você já pensou no seu primeiro dia de aula, na verdade, não estou muito preocupado com relação ao primeiro dia de retorno das aulas presenciais. Eu estou preocupado como é que você vai voltar para a escola, porque a escola não é mais a mesma. Os professores não serão mais os mesmos, os alunos não serão mais os mesmos. Por que estou dizendo isso? Pessoal, olha só, estamos passando por um número de mudanças no ensino médio, na sociedade, revolução tecnológica. Haverá uma mudança no processo de escolha para emprego, entende? Porque estamos passando por um processo de formação diferenciada. Então, com certeza, você será selecionado para o emprego de uma forma diferente do que acontecia e do que talvez ainda aconteça, ok? E eu trago aqui para essa discussão o exemplo dos currículos que já estão circulando e que tem QR Code.
Como assim, professor? Lembra aquela foto que as pessoas colocavam no currículo? Pois é, já não está sendo tão necessário. Entende? Você pode colocar apenas o código, ou seja, o QR Code, e através daquele código a pessoa acessa a sua rede, ou seja, ela entra para verificar o seu perfil, saber quem você é, o que você gosta, o que você faz. Aí, galera, é o ponto que eu quero discutir. Nós estamos mudando para o novo ensino médio, e nessa proposta do novo ensino médio, você será avaliado de uma forma diferente e você terá conceitos ao invés de nota no seu boletim. Tem uma galera dizendo, então está todo mundo aprovado, porque se tem um crédito obtido, está todo mundo liberado para seguir. Eu faço a seguinte pergunta, não vamos ser ingênuos, né? Não vamos ser ingênuos a ponto de cair nessa balela, ou seja, nessa falácia. Galera, se está todo mundo aprovado, o que você está fazendo na escola? Pensa comigo, se você vai entrar numa escola, você entrou para participar de uma aula, no primeiro dia que você entra para participar dessa aula, o professor te diz, que legal, que bom que você está aqui, ficamos muito felizes, né, pela sua participação, eu queria dizer que você já está aprovado no curso e tal. Como assim aprovado? Eu vim fazer o curso e já estou aprovado? Você já está aprovado, né? É simples, é fácil de você entender, não precisa bugar a cabeça para isso. Você é um espermatozoide aprovado, você vingou, olha que legal, você nasceu. Isso é o suficiente para a sua vida ser boa? Isso é o suficiente para você ser dono do seu nariz? O fato de você ter sido aquele espermatozoide que fecundou e que entrou no processo de fecundação e gerou a vida, trouxe você a este mundo e aqui você está, é o suficiente para que você seja feliz? É o suficiente para que você seja dono do seu nariz? Entender onde eu quero chegar com essa conversa? Então, não caia nessa história de que, eu estou aprovado porque agora eu só preciso do crédito obtido, porque nós estamos falando desse retorno, dessa transformação, das novas condições de seleção de emprego e assim por diante. E aí, o que você vai fazer com o seu histórico se lá estiver abaixo do básico todo o ensino médio? Quem vai contratar uma pessoa que durante o seu processo de formação ela não conseguiu um nível intermediário? Ela saiu de lá com abaixo do básico. Ela não fez o básico, galera, ela não fez o básico. Essa pessoa não tem condição de trabalhar em nível básico. Entendem onde eu quero chegar com isso? O que é que está em jogo aqui nessa discussão? E o porquê da pergunta lá no início, você é dono do seu nariz? E quando eu pergunto se você é dono do seu nariz, eu quero saber se você tem autonomia. Entende? Eu quero saber se você se governa, se você preserva a integridade do seu eu. Aí, para sabermos o nível de autonomia, a gente precisa saber se você exerce a autoinstrução. A autoinstrução é aquilo em que remete à ideia. A pessoa está o tempo inteiro gerenciando a instrução na sua vida. Alguém poderia dizer que eu não precisaria estar fazendo comida agora. Afinal de contas, eu sou uma pessoa formada, graduada, tenho um emprego, passei em concurso, sou funcionário público. Entende? Ou eu tenho uma família, eu sou pai, a gente está vivendo um contexto, talvez em outra história teria um outro momento para viver na minha casa. Mas agora, esse é o momento. E esse é o momento, inclusive, em que eu estou trabalhando na minha casa e, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando na minha casa, estou gravando essa aula para vocês. Porque as coisas acontecem simultaneamente. Lembra do universo paralelo que eu falei para vocês? A história do mundo? Enquanto você acha que está vivendo em um mundo ou que apenas uma história está acontecendo, outras e muitas outras estão girando em torno daquilo. E deixa eu colocar um alho ali para eu temperar essa carne, porque senão o fogo vai queimar a panela. E vocês já viram, né? Eu vou ter que explicar para a esposa por que eu deixei a panela queimar. Aí eu vou falar que eu estava batendo papo aqui, gravando a aula, e esqueci de colocar o tempero e esqueci a panela acesa no fogo. Bom, então, galera, pensa comigo, analisa aí rápido para a gente chegar a uma certa conclusão. Como fazer para ter autonomia? Aquela perguntinha básica que eu fiz para vocês lá,
eu coloquei no início, como será o seu retorno para a escola, ou seja, para a sala de aula, eu não estou interessado em saber se você vai de tênis, de chinelo, se você vai com a mochila Y, com a roupinha tal. Não é isso. Eu quero saber como você está regressando a esse suposto convívio, visto por alguns como normal, já que você estará saindo de uma situação aparentemente vista como anormal. E, estendendo essa fala para um momento mais profundo, eu quero saber, se você ainda não se organizou no seu processo de autoinstrução agora, no momento remoto, eu quero saber como é que você vai gerenciar essa autoinstrução agora, nessa nova forma de estudar, nessa nova forma de conduzir o ensino médio, onde você tem que ser protagonista da sua própria formação. Lembrando da historinha que eu estava contando para vocês. Você chega lá para assistir a aula e o cara fala assim, olha, vocês já estão aprovados, que é o que a galera está achando, né? Ah, eu tenho crédito obtido, então eu já estarei liberado. É isso, professor? Não preciso fazer nada não, porque eu estou aprovado. Você atende. Né? Toda vez que você pensar ou que você se sentir tentado a acreditar nessa história de que o fato de você ter lá registrado no boletim crédito aprovado significa que você vai para o próximo semestre no curso, é só você lembrar, o fato de você ter fecundado, ter sido gerado no ventre da sua mãe, é o suficiente para você viver essa vida? Cara, pensa no tanto de coisa que alguém teve que fazer por você, para que você estivesse aqui hoje, e agora pensa na quantidade de coisa que você já tem que fazer para continuar estando e sendo quem você é. Agora, imagina comigo a quantidade de coisas que você tem que fazer para ser alguém diferente de quem você é hoje. Porque para ser isso que você já é, teve uma galera envolvida, pai, mãe, avó, tio, tem um processo que aconteceu durante tantos anos. Tem a parte em que você já se esforçou muito para ser quem você é. Vamos parar nesse ponto, fazer uma pausa nesse momento e para discutir quem você quer ser, ou tem muita coisa para ser feita. Não é o fato de aparecer num resultado de boletim da escola dizendo que você tem crédito obtido, que você está habilitado, não é o suficiente para garantir o seu sucesso, a sua felicidade, aliás, para garantir a sua existência.